bom dia a todos e todas. Estou começando a gravar agora, perdi seu início, Rafa, mas repetindo o que a Rafa falou, as outras pessoas estão justificando suas ausências aqui por conta do evento do Abraço da Paz, né, que está concorrendo aqui nas proximidades do horário. Mas o que a gente precisa ver, pessoal, primeiro é a nossa satisfação de tê-los e tê-las aqui. É uma equipe que nos orgulha e, ao mesmo tempo, nos acalma, no sentido de que temos muitos braços e mentes para nos ajudar nessa tarefa muito importante, muito qualificante. A gente sabe que o preparo, o planejamento do plano de curso, né, as matrizes o desenho pedagógico do curso, é uma condição essencial para o sucesso do curso. Todos os artigos revisionais que falam sobre evasão, eles apontam que um dos fatores que mais fragiliza os cursos EADs, inclusive cursos técnicos EADs, é um mau planejamento, a matriz, né? Mal feita. E a matriz ela não pode ser feita no mesmo período em que o curso está rodando, a disciplina está rodando, ela tem que ser feita anteriormente. Então, o que é que a gente tem aqui? Felizmente, a gente tem 14 colaboradores, pessoas que estão aí contabilizando agora também na sua carga horária, né, docente. E o que é que a gente, olhando aqui, eu vou fazer um compartilhamento de tela, a gente olhando a nossa tabela, a gente vai perceber que nós temos pessoas aqui que alguns campos precisam ainda se estruturar 100%, mas a gente já tem aqui uma equipe razoavelmente boa para fazer o quê? Para distribuirmos as nossas disciplinas, tá certo? Que hoje estão contando, né, são com os dados, inclusive que a Rafa me passou ontem, 9 disciplinas do S2 de administração, 7 disciplinas de informática para a internet, 10 de secretariado escolar, 7 de eventos e 6 de restaurante e bar. Então, assim, o que nós entendemos como o melhor fluxo de trabalho? A gente estabelecer um cabeça, um líder de design educacional por curso, tá? Então, por exemplo, prioristicamente, né? O curso de administração teríamos, supondo que Xadá à frente, né? Maria Liliane, Maria Aldene, que são as responsáveis, né, pelo desenho pedagógico, organizando, tá, a triagem dessas disciplinas, das matrizes delas e acompanhando esses 9 professores, a priori, que eu estou botando assim, né, eu não estou de cabeça aqui, mas considerando que um professor vai fazer uma matriz. Às vezes tem professor que faz 2 matrizes. Mas essas pessoas, né, de Quixadá, pelo menos esse cabeça, e outras pessoas que vão ajudar a Liliane e a Maria Aldene, por exemplo, uma das duas, para encabeçar essa, eu não vou botar a coordenação, né, vou botar esse gerenciamento do fluxo das matrizes DS, para que a gente consiga, né, ter um checkpoint, um checklist de como é que está o andamento de maneira melhor distribuída, de maneira mais organizada, tá? Porque para a gente conseguir ficar, por exemplo, ou eu, ou a Rafa, ficar coordenando aqui, vamos ver, a gente tem, acho que são 39 matrizes, né? São 10, 19, 26 mais 6, 32 mais 7, são 39 matrizes. Essas 39 matrizes têm que ser distribuídas irmãmente, equanimemente, pelos 14 pelos responsáveis aqui pelos desenhos pedagógicos dos campi envolvidos. Então, você poderá estar analisando, né, porque alguma matriz de outro campus, tá? Mas está dentro desse esforço coletivo de que o seu campus está envolvido, você tem uma carga horária, né, que está envolvida na análise das matrizes DS, e se a gente distribuir próximo do equânime, né, não vai ficar pesado para ninguém e vai ficar mais célere. Aí o que é necessário? O que é necessário? A gente vai fazer uma distribuição a priori, né, a priorística, poderá ser modificada alguma coisa, mas a gente vai pegar vai
vai elencar, a gente pode também receber assim uma autoeleição, né? A pessoa diz assim, por exemplo, sei lá, vamos pegar aqui, Guaramiranga poderia ficar com restaurante bar, né? Então, em Guaramiranga temos a Nájila, né? A Nájila vai ser, digamos assim, cabeça de congregar, né? De acompanhar a produção dessas matrizes de design educacional e, claro, também ajudar com a revisão e receber o apoio, digamos, mais dois responsáveis pela matriz DE ou um responsável de outro campus. Então, essas pessoas vão fazer análise de algumas matrizes. Então, um resumo da ópera. Vamos pegar as disciplinas todas, distribuir equanimemente entre os responsáveis pelo desenho pedagógico, mas colocaremos uma pessoa, um líder, para, digamos assim, juntar esses trabalhos, organizar uma subdivisão, tá certo? Uma subdivisão que otimiza os trabalhos, para que a gente possa ter feedbacks melhores. Então, vou perguntar, Nájila, como é que estamos nas 6 disciplinas modulares de restaurante bar? Aí eles dizem, olha, eu recebi já 2, a gente está aqui já fazendo análise dessas 2, 3 estão em produção, uma aqui está com problema e tal. Aí a gente vai organizando de maneira setorizada. Tá? Então, eu acho que a distribuição, essa setorização, vai melhorar o nosso fluxo de trabalho. Tá? Então, o que é que acontece? A gente tem aqui essa tarefa de pegar essas matrizes, a gente vai fazer uma pré-seleção aqui a priorística, né, a priori, né, e depois compartilha com vocês, e a gente vai fazer isso logo, não sei se, acho que hoje a gente consegue, né, Rafa, se a gente pegasse uma distribuição geral, digamos, temos tantas disciplinas, para distribuir por esses responsáveis pelo desenho pedagógico, e esses vão ser os cabeças do recolhimento, da gestão dessas matrizes por curso, tá? Então, assim, com esse fluxo, a gente consegue ter otimizado a produção e todas as pessoas que são responsáveis pela matriz DE e que têm que prestar devolutiva, né, de suas análises, vão ter um trabalho equanimemente distribuído e de uma maneira mais justa e também valorada, né? Porque todo mundo aqui tem talento, todo mundo aqui tem capacidade. Agora, uma coisa que vai ser importante. A gente sabe que as pessoas, todos têm capacidade extraordinária, mas a experiência pode mudar. Digamos, o background da pessoa naquela seara. Então, pode ser que tem pessoas aqui que já mexeram com design educacional, e tem outros que ainda estão em processo de construção de conhecimento, de competência, né? Ainda está, digamos assim, se desenvolvendo. Por isso que eu queria, digamos assim, fazer aqui com vocês um pequeno levantamento, quem já trabalhou como design educacional em outras situações, levantasse a mão, tá? Porque aí a gente já consegue analisar justamente para poder melhor distribuir, porque assim, a gente vai acompanhar, a gente vai continuar dando mentoria, a gente tem já uma pequena videoteca dentro do canal do YouTube, do CREAD, de um curso de design educacional, né? Temos as mentorias passadas, dirigidas, né, também pela Márcia Rochana, e que esse material serve de suporte, mas estaremos sempre tirando as dúvidas desses designs educacionais. Além disso, a gente também já colocou no grupo, e eu posso colocar de novo, cursos MOOCs de outras instituições que falam sobre o desenho pedagógico. Então, assim, é uma fase em que, ao mesmo tempo, sua carga horária será utilizada para fazer análise das matrizes, ela também deverá ser utilizada para você estudar, para você se aperfeiçoar, se aprimorar, conhecer mais sobre o processo, a dinâmica de produção de matriz de design educacional. Então, assim, eu queria fazer agora, passar aqui para vocês, também para perguntas, mas antes fazer o levantamento aí de mãos, assim, de quem é que já mexeu com design educacional anteriormente, tá? Quem é que já mexeu com design educacional anteriormente? Levantasse a mãozinha, só para a gente, clicasse aí na mãozinha, para a gente saber da experiência prévia. Estamos aqui só com Felipe, Iverine, Maria, Aldene, Liliane, Nájila e Samílis. Quem é que estaria aí, quem poderia
quem gostaria de levantar a mão, mostrar se tem experiência prévia. Ô, professor, bom dia. Diga lá, Né? Bom Felipe. dia, Rafaela, bom dia aos demais. Assim, no ano de 2017 eu participei, eu não vou dizer que eu construí a matriz, né? Teve uma disciplina de técnica em treinamento, né, no EPCT, e na ocasião, né, me convidaram para participar como professor tutor, mas eu também fiz algumas elaborações dentro da dinâmica do curso, né, dentro da dinâmica do módulo. Foi a única experiência que eu tive nesse momento, mas assim, como revisor, eu nunca participei. A exposição que a Márcia fez na última quarta-feira, né, foi de grande valia, né, ela deu para dar um norte das atividades, né, daquilo que a gente requer, daquilo que a gente precisa para exercer essa atividade, né. Mas, assim, tanto que assim, apesar de ter sido uma excelente exposição, e deu para captar muita coisa, eu respondi na enquete que a Rafaela colocou, né, que eu me sinto pouco preparado, porque eu acho que a gente tem que burilar mais, né, trabalhar mais nesse sentido. Mas eu pretendo, né, assistir às mentorias, né, assistir aos vídeos para ter uma certeza maior no processo. Felipe, eu sempre digo aqui assim, a gente nunca tem um tempo bom, né, na vida assim, é condição Uhum. ideal e tudo é difícil. Em tudo na vida parece que nada está sempre no momento ideal. Mas sabe, o que é que eu vejo que é o mais importante? Todo mundo aqui tem um elevado poder cognitivo. Todo mundo aprende qualquer coisa, aprende o que quiser. Todo mundo é do mundo da educação, transita por isso. Todo mundo é professor, está em sala de aula, ou se é técnico, está no ecossistema da educação. Então, são habilidades que são treináveis, né? E que podem ser aprendidas. Por isso que fica o pedido de que as pessoas se movam para ver os vídeos, se esforçar, aprender, porque a gente, assim, está num processo em que você vai ser a lógica do learning by doing, aprender fazendo. A gente não tem um tempo e um cenário ideal de, juntamos aqui todas as pessoas, mas a gente consegue ir desenvolvendo, treinando, porque é algo que faz parte do nosso métier. Você viu a explicação da Márcia, você compreendeu, você entendeu, você acompanhou bem. Agora, você talvez dentro de si sinta uma insegurança, assim, mas eu ainda não fiz na prática. E quando você começar a fazer, aí é que você também vai criar confiança para fazer mais e mais. Mas é sempre assim, né? Você pode assistir a pessoa andar de bicicleta 1000 vezes, mas você só vai aprender quando você mesmo andar de bicicleta. Você pode vir assim, se eu disser assim, Felipe, eu vou te pagar aqui para aprender música. Aí você, se fosse o pianista para sua casa, tivesse um piano e ele ficasse tocando na sua frente ensinando, e você só olhando, você nunca ia aprender de verdade. Vai ter um momento que ele vai tocar, vai mostrar como é, e você vai sentar ao piano e vai tentar fazer. Então, na verdade, a gente está nesse movimento, tá? Então, o que é que a gente tem assim como suporte? O que é que a gente tem como suporte? A nossa atenção para responder às dúvidas, para fazer mais mentorias no meio desse percurso, para indicar cursos que já existem no IFRS, no CEFOR, em outras plataformas de institutos federais, que são cursos MOOCs, para abrir também todos os materiais que a gente tem lá dentro do nosso canal do YouTube, para disponibilizar os modelos de matriz 10, inclusive modelos preenchidos, que você possa, como se fosse, entre aspas, tá? Tipo um gabarito. Isso aqui a gente mostra que é o que seria uma matriz dos sonhos, uma matriz ideal, que um cara fez bem direitinho, aí você olha, aí você vai acompanhar a matriz que os professores fizeram, e você vai começar pelo esforço, pelo movimento mesmo de receber o trabalho, você vai vendo o que é que vai estar coerente, o que é que não vai estar coerente, o que vai ser modificado. O melhor dos mundos era que todo mundo aqui fosse expert, tivesse 1000 horas de matriz 10, mas isso não existe, porque a gente está no momento justamente de ser iniciante, é um projeto piloto e a gente está construindo as habilidades. Mas o mais importante é que a gente tem muita confiança na capacidade cognitiva das pessoas aprenderem, porque ninguém chegou aqui no IFC de paraquedas, todo mundo passou por um concurso dificílimo, dificílimo. Né? Então são tarimbados, são pessoas que têm experiência com a educação. Mas a gente vai aprendendo coisas novas. E a gente também confia muito na disposição, porque também não adianta o cara ser capaz se ele não tiver vontade, né, de fazer. A vontade, para mim, eu acho que é 80%, porque a capacidade, o talento, ela
vem a reboque da vontade. Quando a pessoa quer, a pessoa faz, né? Então, pessoal, se alguém mais quiser falar, porque eu estou preocupado só com o tempo de 9 horas, que hoje que nos comprime aqui, mas o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma espécie de pré-seleção dos cabeças de curso, de gestão de curso, vai fazer uma pré-distribuição das disciplinas entre os responsáveis e vai apresentar para vocês. Quem se sentir mais ou menos inseguro, a gente vai fazendo essas remodelagens, mas a gente tem uma certa pressa para fazer essa distribuição, para que as pessoas já fiquem conscientes da quantidade de matrizes que elas vão analisar, para que elas já fiquem mais ou menos conscientes em qual curso ela estará inserida para analisar as matrizes nas equipes dos cursos. Então, quando pegasse aqui as 14 pessoas e dividisse pelos cursos, os 5 cursos envolvidos. Então, esses 14 vão estar distribuídos em 5 cursos. E em cada curso vai ter um cabeça de chave, uma pessoa, um líder de gerenciamento dessas matrizes DS, tá? E a gente vai estar acompanhando no miudinho com vocês e tal. Então, assim, é um momento de construção, é um momento de desenvolvimento, e a gente tem assim, né, que justificar a nossa carga horária, que assim, vai estar envolvida com isso, e aproveitar a inteligência, o talento e a capacidade de vocês para somar, porque vocês vieram aqui foi para somar, e vocês são muito capazes para fazer isso, tá? Então precisamos distribuir equanimemente, ou mais próximo, digamos assim, se tiver uma pessoa, eu estou em berbe, eu estou ainda jejuno, ainda iniciante, aí talvez você ficasse com menos matrizes, e o outro que está um pouco mais desenvolto ficasse com mais, e a gente vai coletivamente, colaborativamente, crescendo junto e trabalhando junto, tá? Diga, Aldene. Oi, pessoal, bom dia. Eu queria falar um pouco da realidade aqui do campus Quixadá. Estou eu, a Liliane também está aqui. A gente é técnico administrativo, então a gente faz já um esforço para conseguir conciliar as nossas ações do setor, que são muitas. Por exemplo, eu estou na CTP. Acho que todos aqui sabem como é mais ou menos a natureza da atividade da CTP, muito instável, porque no sentido de que às vezes a gente está fazendo uma coisa administrativa e tem que parar para fazer atendimento de aluno ou de professor, tem muitas demandas de reuniões e tudo mais. A Liliane também está lotada na direção de ensino, que tem muitas demandas também desse tipo. O que eu quero dizer é que na nossa conjuntura é muito complicado a gente estar contribuindo com esse trabalho, não no sentido que a gente não tenha vontade, porque a gente tem, assim, interesse, digo por mim, especialmente, que fiz um esforço de estar lotada no núcleo por um interesse mesmo, assim, com a temática. Então, é do meu desejo, sim, mas a gente não tem condições operacionais de abarcar um trabalho desse tipo. Digo que já está bem difícil abarcar a atual demanda do núcleo. Então, assim, seria, eu não sei como é nos outros campi, mas aqui a gente não tem professores no design, então não tem, tipo, uma carga horária que já está comprometida para isso. A gente, ao contrário, às vezes a gente tem que, da nossa carga horária livre, fazer alguma coisa, assim, de análise, porque não consegue dentro da nossa carga horária no campus. Então, era isso que eu queria colocar. Aldene, eu sei que eu senti, né, que realmente o CTP, todo mundo sabe que o CTP é um dos setores mais demandados, né, dos campi. O que a gente espera de vocês, né, assim, é dentro dos limites e possibilidades que a gente vai analisar, a gente vai fazer essa pré-seleção, mas assim, o que a gente espera é que minimamente haja, né, uma participação, tá? Assim, se você vai pegar um pouco mais de matriz ou menos, mas a gente espera, por serem, né, componentes, membros do talvez assim, não vou botar o DN para ser cabeça de chave, né, cabeça da gestão daquele curso.
porque ela já está atribuída. Vou botar professor, que inclusive contabiliza mais na carga horária, né? Por causa dessa alteração, é ele que está contabilizando 12 horas. Então, a gente vai botar como os gerenciadores das matrizes por curso, né? Serão professores, tá? Justamente por causa da carga horária. Mas a gente espera que, minimamente, as pessoas tenham se a Aldene vai ficar, em vez de ficar com 4 matrizes, vai ficar com 2, ficar com uma, que a gente possa contar com alguma participação, já que estamos todos membros, né, aqui dos NTADs, e assim indicados. Então, assim, o que eu posso dizer para você, cada caso ele é visto com muita sensibilidade, com muita atenção, sabendo do tamanho do trabalho e das dores de cada um. E, ao mesmo tempo, também a gente espera uma contribuição mínima, né, de um membro do NTAD nessa participação, que é o trabalho que está sendo aqui distribuído, né, assim, para que não fique pesado para ninguém. Mas você pode contar com a gente a sensibilidade dessa dosimetria, tá? Digamos, o trabalho diante da capacidade de resposta da pessoa em função do seu tempo, enfim, de vários fatores aí. Não sei se essa minha resposta, eu não poderia dar outra resposta senão essa para você, né? Assim, porque eu não posso dizer assim, a gente, a priori, assim, a gente precisa contar com todo mundo dá minimamente uma contribuição, porque somos membros, né? Todos dos NTADs, e são DS, assim, que estão corroborando. Então, a gente não vai, digamos assim, diante do que a Aldene está falando, a gente faz uma dosimetria, né, adaptativa, talvez menor em relação a outro colega que tem um pouco mais de tempo e, enfim, é difícil encontrar alguém no IFCE que não esteja sobrecarregado, viu? Vou dizer, a verdade é essa. Mas a gente precisa também de uma contribuição minimamente dos membros. Certo, Aldene? Você quer falar alguma coisa, assim, após o que eu falei, ou não? Fiquem à vontade, tá certo? Para mim, o limitante do tempo hoje é mais o evento que está acontecendo, o Abraço da Paz e tal. Mas, por mim, a gente continuava conversando mais e mais. O que a gente vai fazer agora é essa pré-distribuição, essa pré-eleição do número de matrizes por pessoa, mas a gente vai recebendo os feedbacks de vocês e vai tirando dúvida, e vai fazendo acompanhamento, vai fazendo a mentoria, tá certo? Mas a gente precisa, sim, um mínimo de colaboração. Você quer falar mais alguma coisa, Aldene? Não, Igor, era isso mesmo, só isso. Tá bom, mas, assim, não se preocupe que a gente se sensibiliza muito e a gente busca sempre atender as pessoas dentro dos seus limites, possibilidades, tá? Mas eu acho, assim, é um trabalho colaborativo. E a matriz, depois que a pessoa pega o jeito, tá certo? Ela flui. Ela não é um bicho de 7 cabeças, não. É uma habilidade que a gente desenvolve depois que pega o jeito aqui e aí consegue fazer. Às vezes você consegue fazer a análise de uma matriz em 2 dias, tá certo? Em 3 dias, né? Nájila está escrevendo aqui. Isso, Igor, só para contextualizar aqui também, acredito que eu não sei se Samílis também é da CTP, ela poderia só nos confirmar, mas os demais membros, Nájila, a Liliane e Eveline também, são Samílis Etai? Eu sou coordenadora da CTP aqui do Campus Tabuleiro e compartilho também a visão assim, das meninas, né, que é bem estável, assim, um fluxo, mas eu tô aqui para contribuir, né, vamos tentar organizar aí direitinho a agenda, os horários, assim, na medida do possível, né, contribuir para melhor construção, né, desse trabalho colaborativo. Sim. Isso, obrigada, Samílis. Então, assim, a gente tem um cenário muito de IDS muito voltado para as CTPs, né, isso com as definições dos núcleos lá. E eu acho que todas vocês acompanharam o processo de implantação dos cursos técnicos em EAD, e a portaria lá, 73, né, do ano passado,
ela trazia isso como um requisito obrigatório, né, que os campi tivessem esses núcleos estruturados, porque ia chegar um determinado momento em que a gente precisaria dessa contrapartida dos campi, né, que justamente essa etapa que a gente está avançando agora, nesse momento. Então, assim, por isso que vocês estão aqui sendo convidados. Claro que a gente é sensível a essas situações, né, eu também sou TAI e vivencio essa realidade, essa dinâmica das CTPs, então, queria tranquilizá-las no sentido de que não vão chegar essas demandas todas ao mesmo tempo, tá certo? Principalmente para os cursos que são modulares, a gente pode criar uma agenda de recebimento que seja pontual, né, ao longo do semestre, com um calendário pré-definido, como a gente atua agora nesse semestre, e que não vai chegar amanhã também para vocês isso, certo? Os professores estão na fase de elaboração e eles têm esse prazo até 28 de junho. Então, paralelo a isso, a gente vai capacitando vocês, certo? Para que quando for em julho, provavelmente quando vocês estiverem recebendo as primeiras matrizes, vocês já estejam seguros, né, de todo esse trabalho. Tempo também esse que há essas movimentações, né, de remoção, como a Nájila já está se colocando, talvez não fique ela, né, ou de você realmente estar no seu limite e não poder revisar nem duas, nem três, enfim. E aí conversar com o seu diretor e explicar e pedir também a substituição do seu nome, tá certo? Mas, assim, o fato é que a gente precisa contar com vocês, né, contar com esses 14 membros, né, e com os 5 cursos envolvidos dentro dos campi aí que tiveram as portarias publicadas e que vão ofertar agora, a partir de 2023.2, esses cursos, tá bom? Era só isso, Igor, eu queria complementar. Ok, pessoal. Então, assim, eu acho que vamos liberar vocês, né, para o evento que está acontecendo, do Abraço pela Paz, e vamos gerar aqui uma pré-distribuição das pessoas e as disciplinas, e com base nessa que eu digo, nesse documento, né, a priori, de distribuição, a gente vai vendo os casos e vai remodelando, vai ajustando, conforme as possibilidades, né, e limites de cada um, tá certo? Então, assim, vou ter que finalizar a reunião agora por causa desse outro evento, mas a gente segue à disposição, tá certo? Ao longo do dia, tirando dúvida, e em breve a gente está se comunicando lá no Zap com essa pré-distribuição, tá certo? Das disciplinas com as pessoas que ficaram responsáveis, ou pelo menos o quantitativo de disciplinas com os respectivos responsáveis, tá certo? Então é isso, pessoal. Vou encerrar por aqui. Se quiser falar mais alguma coisa, Rafa, por mim, a gente já encerra. Não, só agradecer, viu, pessoal? Tchau, tchau. Tenham um bom dia. Tchau, pessoal. Obrigadão aí a todos. Então, até mais. Bom dia, gente. Tchau, tchau, tchau.